Bem, iniciada, eu fiz a minha iniciação no culto a orixás no dia 13 de janeiro de 1972. Porém, antes disso, quando eu fiz 18 anos, a minha mãe disse: agora você é responsável por tudo que você fizer. Se você quiser ir para o candomblé, você vai. Você é responsável pela sua vida. Mas antes de eu fazer 18, ela não deixava eu ir nem dormir fora. Depois que eu fiz 18 anos, aí eu comecei a. Tinha muitas amigas aqui e amigos, e eles então me convidaram se eu queria um dia se juntar, se eu queria conhecer culto ao orixá. Eu conheci o que era chamada Umbanda. Aí eu disse sim. Aí foi a primeira vez depois de 18 anos de idade até hoje. Aí é o primeiro momento que eu vou ver o culto a orixás aos 18 anos. Então eu fiz 85. Aí você soma, se tiver boa cabeça, 85 menos 18, quantos anos são? 52 eu tinha iniciado, é o que está entre 52 anos e o restante. Com 67 anos aí. Quanto? 67 anos. Já tinha neto, mas... E como é que foi esse encontro para a senhora com a religião de primeira? Porque eu me lembro que foi para mim um abraço muito grande, assim, a primeira vez que eu fui no axé. Bom, a história de Axé para mim, eu tinha, como eu disse antes, eu tive, e as pessoas sabem, problemas espirituais aos 7 anos. E eu tinha um tio que ele era filho de um pai de santo muito famoso na época em que eu era criança. E esse meu tio fez obrigações com ele. Meu tio chamava Percy e era uma pessoa de Oxóssi. Era iniciado para Oxóssi. E eu morava no Rio de Janeiro e meu tio morava num lugar chamado Niterói. Era muito distante para quem conhece. Então, o Oxóssi de meu tio pegou ele na casa dele e deixou o seguinte recado para a família: que ele fosse do outro lado do mar ver uma sobrinha dele, ele não falou sobrinha, mas uma filha, uma parenta, que estava em perigo de morte. Ele não sabia de nada. E foi quando ele soube que a pessoa era eu. Aí meu tio se arrumou e eu me lembro essa cena, devia ter uns entre 8 e 9 anos. Eu estava num dia de domingo, tinha tomado banho, estava numa cama, porque eu não conseguia ficar sentada. Eu só ficava deitada. E eu lembro do meu tio, ele era muito simpático. Aí ele chegou muito sorridente, ele fez essa seguinte pergunta: quem é a filha de D que está doente? Entrou perguntando, foi quando pela primeira vez eu vi alguém tomando barra dentro de orixá. Aí eu lembro que eu comecei a gritar assustada. E meu pai foi acudir meu tio, que tomou berra dentro, só se pegou ele. E eu, pequenininha, comecei a gritar.
assustada. É o primeiro momento de manifestação de orixá na minha vida, que eu vejo orixá. Mas minha mãe era pequena. Depois eu só passei a entender já adulta, com 18 anos. Que aí comecei a frequentar, aí eu fui entender essa situação que passou na minha vida. Então os orixás já cuidando da senhora desde antes de tudo. Desde Eu pequenina, ainda eu não entendi. minha ancestralidade foi acudir. Que coisa mais linda, vovó, coisa mais linda. E assim, a senhora hoje é considerada uma ganhou aqui no Brasil, né? Uma pessoa que tem muitos saberes da nossa cultura, da nossa história, dos Itãs, que a senhora gosta tanto de contar. E como é que foi a construção disso para a senhora, assim? Como a senhora foi construindo essa vivência e como foi direcionando para onde que a senhora tinha o interesse do conhecimento? Moça, a gente tem as histórias da cultura afro-brasileira, parte de nossas ancestrais, e principalmente quando eu começo a frequentar o candomblé, que na realidade, para quem vai pela primeira vez, que ainda não está inteirado do que vai assistir, e se ela não foi informada, na realidade é um grande show, né? Porque você vai sair dali super confusa, porque você vai receber tantas informações. Você vai ouvir uma música estranha, você vai ver pessoas não muito comuns no seu cotidiano e vão entrar em transe de coisas que você não conhece. Então são muitas informações, né? São muitas informações, porém, como eu falei anteriormente, as pessoas que eram do candomblé, que eram minhas conhecidas, me levaram, mas não deixou de para mim ser surpreendente, como é até hoje, né? Que eu digo que é uma das coisas mais importantes é aquilo que você escuta e ouve, e aí você faz a relação do que você ouve com aquilo que está dançando e com alguma coisa que alguém vai dizer a você. Ô, Cici, você viu aquele orixá que tinha isso assim, assim na mão, que tinha a roupa dessa cor? Viu como ele dança bonito? Aí, através da cor, através da insígnia que ele carrega, você aí identifica visualmente, não é? Não só o visual, como a memória àquela situação. Então, o candomblé é um grande espetáculo, muitas vezes, que retrata a tradição de um grupo. Mas, mesmo que retrate, a pessoa tem que estudar para poder compreender e os que praticam continuar fazendo as obrigações sem mudar nada de lugar. Porque tem o áudio, as cantigas são as mesmas, elas não podem ser trocadas, elas são as mesmas, faz parte de um ritual. O que você visualiza, você não vai botar a mão aqui assim, se a mão não é assim, é assim. Tudo isso você aprende dentro do candomblé. Primeiramente, quando você vai como ouvinte, você vai assistir o que você não sabe. E depois, quando você aprende e se acostuma, aí você começa a entender e vai ver que atrás daquele grande espetáculo tem toda uma história de resistência de um povo. Muitas vezes o culto, a orixá, se mistura com o nosso cotidiano. Então tem uma história que eu gosto de contar. Três jovens se formam numa grande universidade do país Iorubá. Ora, às vezes eu conto uma história, não é porque a história é social. Você tem que entender como é aquele país. Por que ele acontece daquela forma? Eu não conto por acaso. Então essa história eu gosto de contar muito.
era um dia de feira. E a feira, para quem conhece, quem já foi já viu, eu conheço o Benin, que é de onde vem o povo Jeje, é o Dahomey. E as feiras que eu vi lá são muito similares à que tem na Bahia. Eu nunca. A Bahia realmente é um pedaço da África nas Américas. Não existe outro. E então contam os antigos, não nesse sentido. É uma história antiga que eu estou contando. 3 jovens se formam numa universidade. Ora, sabe-se que no país Yorubá só se forma numa universidade com não só ele, ou aqui determinadas classes sociais. Ela não é aberta para qualquer pessoa. E lá não seria diferente. Então, 3 jovens se formam. Eles, então, põem a sua roupa mais bonita e os seus oquetés, que são um tipo de chapéu que identifica aquilo que ele se formou. Então, os 3 têm que ser conhecidos. Ora, ele vive na elite. Para o povo conhecer ele, tem que ir aonde? Aonde está o povo. E onde é que estava o povo? O povo estava exatamente na feira. E a feira tinham pessoas de vários grupos étnicos, cada um com o seu saber, fazendo trocas e vendas. A feira que reúne todas essas pessoas. E na feira, contava os antigos que tinha um velho pé de íroco, a árvore da ancestralidade. E tinha um velho griot que se sentava ali, contava histórias e ganhava moedas que as pessoas davam. E gostavam muito dele, que isso é típico e tradicional na África. Então os 3 jovens entram na feira e a feira para por causa da elegância. E todos param o que estão fazendo e logo entendem, pelo caminhar, pelo trajado jovem, que eles não eram qualquer pessoa. Então juntam, como é aqui normalmente, e foram acompanhando o jovem para ver onde eles iriam. Olha, o que eles estão fazendo aqui? Pessoas tão finas, tão importantes. Vamos ver. A curiosidade foi mais forte. Aí eles chegaram e foi acompanhando. Os jovens e os jovens foram exatamente para baixo do Pelirem pedir àquele velhinho que abençoasse seus diplomas. Aí o primeiro pega o seu diploma, a mostra para o público e mostra para o velhinho. E diz a seguinte palavra: de hoje em diante, vocês não precisam mais procurar os adoradores de Alçai, porque eu me formei, sim. E segura o diploma. Aí o velhinho faz assim, não diz nada. Aí vem um segundo. Ah, vocês de hoje em diante não precisam mais procurar os advogados, os velhinhos conselheiros do culto Ogboni, porque eu me formei em advocacia. Quando vocês estiverem necessitando, me procure. Aí o velhinho olhou e fez assim. Chegou finalmente o terceiro. Aí o terceiro chegou, mostrou o diploma e disse: ora, de hoje em diante, vocês não precisam mais procurar os adoradores de Onilé e nem de Orixá-Ocô, porque eu me formei em agronomia. Eu conheço o segredo da terra. E mostrou o diploma. E disse: agora, velho pai, você pode abençoar os nossos diplomas? Aí o velhinho chegou,
se levantou e cantou a seguinte cantiga. Icuté, ile, sare, olubó, olubó, sare, ajá, ajá, sare, ocurim, ocurim com belorum. Icuté, ile, sare, olubó, olubó, sare, ajá. Ico, ico, oloa, lá, tijó, tijoa. 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 Aí, foram na direção do velhinho, se ajoelharam, bateram cabeça para o velhinho e tomaram a bênção. E pediu a bênção a todos aqueles que estavam ali. Aí sim, o velhinho abençoou e eles saíram felizes. O velhinho simplesmente cantou. Ratinho estava doente, todo machucado. Vinha se arrastando e atrás dele vinha o gato. Ora o gato puxava pelo rabo, ora o gato arranhava, ora o gato jogava o ratinho para um lado, ora jogava para o outro. E quando ele não teve mais o que fazer, ele engoliu. Aí ele engoliu com muita satisfação aquele ratinho que ele tinha feito bastante maldade. Como ele está assim, deliciando a vitória dele, ele vem correndo um cachorro numa disparada e para nas costas do gato. E o gato está saboreando a vitória dele. Aí o cachorro vem abrir a boca e mete os dentes no pescoço do gato. Profundamente o gato estremece e o cachorro fica todo com a boca segurando, metendo os dentes no pescoço do gato. Aí o gato estrebucha. Aí ele só. Aí ele chega com o socinho. Aí vai com a pata. Joga o gato um lado, com a outra pata no outro. Aí fica assim cheirando. Ele jura, eu acho que eu matei este gato. E quando ele tá cheirando, aí vem o dono do gato com um pedaço de pau na mão e com toda a sua ira. Pou! E mata o cachorro. Ora, se canta. Icuteime, sare omubó, omubó, sare ajá, ajá, sare ocurim, ocurim cumbé, moro. A morte saiu muito feliz da pessoa. O dia estava lindo e ela queria também participar daquela beleza. Então ela se sentou numa pedra com sua sacola, começou a ver a vida passar. Então ela viu quando o gato comeu o rato, quando o cachorro matou o gato, quando o dono do gato matou o homem. E ela abriu o saco e botou todos dentro. E saiu cantando e dançando. Icoté, ile, a moça saiu para passear. E ela foi vendo as coisas e foi olhando e foi catando. Acontece que quando ela passa adiante, a vida está assim olhando para ela. Aí a vida está olhando, aí canta para ela. Ico, ico, oloa,
lá, tijó, tijoá. E ela começou a dançar. Ico, ico, oloá, lá, tijó, tijoá. Ico, ico, oloá, lá, tijó, tijoá. Ico, ico, oloá, lá, tijó, tijoá. A morte está passeando, com um olho aberto, outro fechado, olhando para a esquerda, olhando para a direita, procurando a quem levar. Então você me pediu uma história que marca a minha vida. Então isso marca a minha vida, porque eu vejo a luta de poderes e a morte vence todos. Agora, quando eu falo dos estudantes, existiu o culto Ogboni, um culto antigo, que as pessoas se consultavam com aqueles velhinhos. Eles eram analfabetos, eram, mas eles eram sábios. Então, o menino chega com seu diploma e desfaz. Chega outro, se forma em medicina, se desfaz dos adoradores de Ossan e também de um orixá chamado Odeixeuê, que é um caçador, sabe o segredo das folhas. Aí ele diz, não precisa procurar os adoradores. Eu me formei em medicina. Ele desfaz dos adoradores de Oxóssi. E o terceiro, o que é o que faz agronomia, porque a cultura africana vem da terra e os adoradores de Onimé, que é um orixá que mora dentro da terra, e um orixá que chama-se Orixá Oku, que é o orixá das plantações, que também precisa da terra. Ele diz, não precisa procurar porteiro, eu sei como é que mexe a terra. E o velhinho, só ouvindo com a sabedoria dele, apenas contou uma história que eles entenderam. Então foram pedir desculpas na forma de bater cabeça, pedir a bênção daquele velhinho e pediu que todo o povo ali abençoasse seu diploma, porque eles queriam ser conhecidos. Mas a gente, para ser conhecida, a gente, para ter caminhos na vida, não precisa humilhar os outros. Por nossos próprios esforços e por nossos próprios caminhos do mundo, do destino, dentro daquele lugar em da qual nós vivemos, nós somos criados. Quando a oportunidade, você aproveita a oportunidade. Quando não, você vai adquirir saberes por outros caminhos. Porque o saber tão universal, ele tem muitos caminhos. E, com certeza, em algum momento, eles vão convergir para um só ponto, que é o ser humano. Entendeu? Então, quando você me pede, eu gosto muito de contar essa história. A bênção, vovó, que coisa linda. É lindo isso, porque realmente com essas mudanças e tecnologias que vêm, as pessoas se esquecem da nossa ancestralidade, se esquecem da sabedoria dos mais velhos e acham que um diploma da academia, da faculdade faz aquela pessoa melhor que a outra pessoa. E desfaz muitas vezes do saber popular, que é o saber que levou essa pessoa a estar estudando dentro da universidade. Então, e a morte chega para todos, né? Não importa se é médico, se é oferante, chega para todo mundo. Justamente. Por isso a vida diz, é a vida que canta. A morte olha para um lado e para o outro, com o olho aberto, outro fechado, procurando a quem levar. Entendeu? Pediu sua bênção aqui, agora bem de joy. Meu Pai, me abençoe e você me abençoe também para eu durar mais um pouco. Sempre, muitos anos aí, 150 anos aí. Meu Deus do céu.